e vai se expressar na temática dessa mesa aqui, se a gente coloca o SUS no divã. Como é que a gente pode pensar universalidade e integralidade, por exemplo, em meio à ideia de racionalização empresarial? É possível compatibilizar isso? Atender a todos de maneira igualitária, atender em tudo que as pessoas necessitam. Dá para compatibilizar isso com a racionalização do capital, com o menor custo possível? É possível? O caráter reflexivo do trabalho, criador do trabalho, prazeroso e capaz de satisfazer a necessidade dos indivíduos singulares. Porque, embora o sofrimento seja socialmente determinado, ele se expressa singularmente. E o nosso trabalho, em grande parte, assiste singulares. Um trabalho para isso envolve, necessita de um caráter reflexivo e criador extremamente potente. Como é que compatibiliza isso com uma constrição do trabalho? Com alguém controlando externamente o trabalho? Essa relação de singularidade. Como é que compatibiliza a centralidade do trabalho vivo, isso que a Virginia está falando aqui? A centralidade do trabalhador, é ele que produz saúde, assim como o professor produz educação. Como é que compatibiliza a centralidade no agente com a centralidade que o capital empurra mais para o trabalho morto, para a tecnologia, com a ideia de que saúde é realização de procedimento, quantidade de exames que você realiza? Como é que compatibiliza cuidado, em síntese, que se fala muito hoje no campo da saúde coletiva, cuidar do outro, com a ideia de saúde como mercadoria, subordinada ao valor de troca, à compra? Como é que compatibiliza um vínculo sólido, profissional, usuário, com a provisoriedade que o capital impõe à relação profissional-usuário? Sim? Por que provisoriedade? Você trabalha com um plano de saúde hoje, as pessoas que te procuram não procuram porque tem uma relação com você, certo? Procuram porque são cadastrados no plano. Você pega uma listinha do plano, vem o nome e procura você. Se amanhã essa pessoa não consegue pagar o plano, sua relação com ela, o seu vínculo fundamental para o processo de acolhimento e de cuidado, foi para o espaço. Certo? Ou se você já não está mais no plano, não é credenciado, ou a rotatividade no serviço público, uma precarização das contratações, via OS, OSIC. É possível um vínculo permanente hoje? Como é que compatibiliza a socialização do conhecimento, está diretamente ligado com a humanização? Quer dizer, a humanidade produziu isso tudo. E os indivíduos singulares têm que se apropriar disso. Como é que compatibiliza isso com a mercantilização que a Virginia nos pautou aqui? Se para acessar é preciso pagar. E pagar está relacionado com a desigualdade de classes na sociedade. Em suma, é possível compatibilizar as necessidades de usuários e trabalhadores da saúde com as necessidades do capital? E isso está em questão quando a gente coloca o SUS no divã. É possível compatibilizar? Dá para ter uma saúde privatizada, saúde mercadoria, mercantilizada, e ter um acolhimento adequado, porque as pessoas precisam do seu sofrimento, ter uma qualidade de vida boa para os profissionais, onde o trabalho seja autorrealização e não esfera de sofrimento? É possível compatibilizar isso? Não, alguém respondeu ainda. Eu queria concluir puxando algo que a Virginia puxou aqui no fim também. Se a gente chega à conclusão que não, a única saída é a gente passar a vincular a ideia de que uma luta por melhores condições de trabalho, específicas no nosso caso, a luta por uma humanização do sistema de saúde, por uma atenção de qualidade, por uma intervenção sobre a determinação do sofrimento humano, já que as necessidades de saúde nada mais são do que a tradução do sofrimento das tensões sociais na forma
de uma demanda, de uma necessidade. Quer dizer, a luta por isso só é possível no plano, num horizonte racional, ao alcance das nossas mãos, se ela está diretamente associada à luta por uma desmercantilização da sociedade. Quer dizer, como é que a gente coloca em xeque a ideia de que as coisas não podem ser mercadoria na sociedade? Sim? Não é só a saúde aqui, não é? Não é só a saúde que não pode ser mercadoria. Educação não pode ser mercadoria. Alimento não pode ser mercadoria. A possibilidade de ir ouvir não pode ser mercadoria. A possibilidade de se apropriar do que a humanidade produz, na estética, na cultura, na arte, não pode ser mercadoria. Em suma, a vida não pode ser mercadoria. Sem abalar esses pilares e sem a luta pela saúde não estar no meio desse projeto, o risco são todas as lutas se tornarem frutíferas. É a luta permanente pela tentativa de reformas de algumas experiências desvinculadas de um movimento social mais amplo pela reestruturação da sociedade. Eu acho que os médicos estão cada vez mais com a possibilidade de encamparem essa luta. Porque o capital gera contradições. Os médicos, ao mesmo tempo que são agentes reprodutores dessa ordem, se tudo correu bem, eu imagino que vocês devem ter tido uma mesa ontem com o Guilherme sobre isso. É isso? O papel de controle social do serviço de saúde. Então, se os médicos e os profissionais de saúde, assim como da educação e vários outros, têm um papel reprodutor na sociedade, por outro lado, esses agentes também são subordinados à lógica do capital, passam a ser aviltados, passam a sofrer, se transformam em proletários. É isso que os médicos são hoje, trabalhadores explorados, proletários. E que tem que se colocar em movimento contra a vida que está posta. Quer dizer, o movimento do capital, ao mesmo tempo que elege sujeitos para sua reprodução, desenvolve o gênero humano por um lado, gera contradições nos agentes que ele elege para reproduzir, inclusive. Agora, pensar isso, quer dizer, pensar em abalar, para concluir, pensar em abalar a estrutura do capital, se colocar isso como projeto, que não é para agora, que não é para essa próxima hora, para o fim dessa mesa, é uma pena, né? Mas que tem que fazer parte do projeto cotidiano nosso, envolve necessariamente encarar a historicidade do capital, que é algo que está muito em voga atualmente, e que a Virginia puxou bem aqui. Se propaga uma ideia cada vez mais de que o trabalho acabou, e se propaga uma ideia de que o capitalismo é eterno. Essa ideia, embora ela tenha saído de moda no final da década de 90, no inconsciente coletivo ela permanece. Sim? A ideia de que nós chegamos num ponto mesmo, em que a sociedade aqui parou. Tem que melhorar essa sociedade, porque a sociedade não vai abrir mão dessas formas de organização social. Sim? A democracia é a democracia burguesa mesmo, dá para melhorar um pouco a sociedade. A ideia de que os modos de produção são históricos, isso inclui que eles são temporários, passageiros, mutáveis. Essa ideia parece inconcebível para as pessoas hoje em dia. É um absurdo. A gente estava conversando esses dias, a gente concebe que tudo é finito, tudo. Se você chegar para qualquer pessoa na rua e perguntar, você acha que o planeta pode acabar? É claro. Pô, tem um maluco lá nos Estados Unidos, outro no Irã. Qualquer momento alguém aperta o botão e o planeta acaba. Certo? As pessoas não deixam de conceber que o planeta pode acabar. Tem cientista louco aí, físico, que já concebe a ideia de que o universo pode acabar. E não são caras ridicularizados, não. Hein? São caras que falam assim, ó, o Big Bang construiu o universo, e assim como construiu, pode acabar uma hora o universo. São os caras interessantes, não produzem nada de muito útil, esses cientistas, né? Mas eu acho que eles se divertem. Essas abstrações são maravilhosas, né? Pegam umas fórmulas matemáticas e chegam nos locais. Mas veja, se concebe que o planeta pode acabar, se concebe que o universo pode acabar, e as pessoas não conseguem conceber que o capitalismo pode acabar.